os tipos de mediunidade que vão ser mais recorrentes no futuro, de acordo com o que eu tenho experimentado, tenho tido algumas experiências com médiums. Eu tenho visto que o tipo de mediunidade mais usada são a clarividência e a telepatia. E como que se dá mais ou menos esse processo? O que dá pra fazer com esse tipo de mediunidade? Com a telepatia você pode sentir o que a pessoa está sentindo, ao mesmo tempo que você lê o pensamento dela, ao mesmo tempo que você escuta o pensamento dela. Qual a diferença? Você lê o pensamento, você interpretar aquilo que ela está, inclusive no inconsciente dela. Você pegar uma informação lá do inconsciente, bem específico, é diferente de você conseguir escutar o que ela está falando dentro do pensamento dela. E você também consegue, uma forma de telepatia é você, ao mesmo tempo que você está lendo a emoção dela, escutando o pensamento dela, interpretando o pensamento dela, você também consegue enxergar o que a pessoa cria como forma, pensamento dentro da mente dela. Então, por exemplo, se a pessoa ela cria uma imagem de um balão na imaginação dela, você consegue ver esse balão como se fosse a sua própria mente. Você está conectado com a mente dela. Outra coisa que dá pra fazer, e isso não é tão incomum assim hoje em dia. Eu tenho tido algumas experiências, eu estimo, é incomum porque eu estimo que mais ou menos dentro da população geral tenhamos aí talvez uns 200 milhões no mundo todo de médiums com capacidade psíquica nesse nível completa, né? Capacidades psíquicas completas. Projeção astral também. E clarividência também dá pra você ver espíritos, é claro. Você enxergar com os olhos da pessoa, que seria uma forma de, claro, telepatia, digamos assim. Você enxerga com os olhos da pessoa, você enxerga em 3D o ambiente dela, como se você estivesse no ambiente. Você consegue, por exemplo, ver o que a pessoa está digitando no celular. Dá pra fazer tudo isso, dá pra você ver, enfim, se você quiser ver uma pessoa tomando banho, dá pra fazer. Já aconteceu comigo. E as pessoas, principalmente quem está em muito centro espírita, o pessoal da Umbanda está mais acostumado com isso. Dá pra você pegar informação também, já chego lá. Mas o pessoal da Umbanda já está mais acostumado com esse tipo de mediunidade. E o pessoal espírita, para isso, pro pessoal espírita ainda é novo isso aí. Então é meio fantasioso para eles. Porque eles estão muito acostumados com aquela coisa mais simples. Então, voltando. Essa questão de espionagem, questão de... Dá pra você roubar a ideia de uma pessoa também, já aconteceu com isso, a pessoa... Você rouba a ideia dela. A pessoa tem uma ideia, você tá lendo o pensamento dela, você vai lá e rouba a ideia dela. Então tudo isso implica questões éticas e morais que vão ter que ser discutidas no futuro. E, né, por exemplo, você tá ali tomando banho e a pessoa tá te vendo. Você tá ali fazendo sexo e a pessoa tá te vendo. Complicado. Mas dá pra fazer tudo isso sim e não depende da questão moral. Né? O espírita ele tem muito essa ideia de que todo espírita é bonzinho, todo médium é bonzinho, porque todo médium é devedor, ou todo médium tá ali necessariamente pagando alguma coisa, então ele tem que ser bom. Não é assim. Quem é de Umbanda, o pessoal de Umbanda que tá assistindo esse vídeo, sabe que não é bem assim. De Umbanda, de Candomblé, de magia, dá sim pra fazer tudo isso, independente do seu karma, independente da sua moral. Então, outra coisa que dá pra fazer, você ver com os olhos da pessoa, você enxergar o ambiente em 3D, explorar o ambiente em 3D na sua mente, e tudo isso vai se tornar mais comum com o tempo. Outra coisa que também tem acontecido bastante, que está sendo bastante usado, né, você vê os espíritos, você escuta os espíritos, você escuta a entidade, você consegue, às vezes você consegue
ver na sua mente o futuro, não necessariamente precisar sair em corpo mental para ver o futuro, você enxerga na sua própria mente, assim como o passado e o presente. E você escutar o espírito, assim, mas você acaba, você pode descobrir o segredo de alguém, por exemplo. Seja com o espírito te contando, como acontece nos casos de quem trabalha com a entidade, que consegue, a entidade às vezes conta o segredo dos outros. Então tem toda essa questão moral a ser trabalhada, que acontece sim, mas tem a questão do interpretar também, porque você acaba interpretando. Isso é importante ser colocado aqui. Você pode interpretar o pensamento de alguém de uma forma imediatista. Por exemplo, tipo, você pode captar, se você não for médium desenvolvido, porque isso depende do quanto você é desenvolvido também. Depende do quanto a sua telepatia é desenvolvida. Porque, por exemplo, se tem uma telepatia mais fraca, você vai captar o superficial. Você consegue captar o inconsciente da pessoa. E você tem que captar o inconsciente, o superficial e o passado também. Porque, por exemplo, se você captar que eu briguei com alguém, você pode captar isso e fazer o seu julgamento, mas você pode não captar o motivo de eu ter brigado com alguém. Você pode não captar o motivo psicológico que me levou a nutrir essa raiva por alguém. Então tem tudo isso daí também para ser analisado. Então, talvez um dos motivos pelos quais a mediunidade ela não é tão liberada para a humanidade no geral seja que a humanidade não está preparada, mas a questão é que a gente também não está sendo ensinado. Então, tipo, é, é uma coisa meio que não dá pra você julgar, assim, não dá pra você falar que é certo ou errado, porque a gente não tá sendo ensinado, então como que você vai falar que, tipo, as pessoas não poderiam não entender? Se o ser humano fosse ensinado, talvez ele fosse ensinado, talvez ele entendesse. Mas beleza, isso é a gente que decide, né? São os espíritos superiores. E... superiores. Bom, enfim. E eu tô falando mais isso pro público espírita, que não tá acostumado com isso. Que é comum e acontece. Porque muitos dirigentes espíritas acabam até mantendo esse segredo, porque tem que ser mantido em segredo. Porque, por exemplo, se você soubesse que eu posso ler a sua mente, talvez você não se comportasse de uma maneira real. Então eu preciso que você seja real para que eu possa fazer o meu julgamento. Talvez se você soubesse que você está sendo observado, que você está sendo, enfim, julgado, você não agiria da forma natural. Então talvez esse seja um dos motivos pelos quais os dirigentes espíritas acabam mantendo isso em segredo. E mas o pessoal espírita está muito acostumado a essa coisa de incorporação, mesa branca e tal, eles esquecem de todo o resto. Mas a questão é que a nova era já está chegando, ela já está aí. Então a gente tem um número bem grande comparado à população mundial, né? Eu estimo que seja mais ou menos entre 200 milhões ou que até 500 milhões, estando alto, de pessoas que têm capacidade, é quase 1 bilhão. Então já é alguma coisa. Tudo bem, né? Metade de 1 bilhão, mas mesmo assim. Pode ser que seja até 1 bilhão, eu não sei. Mas, pela minha experiência, tem bastante pessoas com capacidade mais ou menos completa. E talvez aos poucos, né? Talvez isso esteja surgindo em ondas, eu não sei. Em ondas de mediunidade, que está sendo liberada aos poucos. Talvez seja isso. Então é isso. Tem a questão da energia também. É muito importante você trabalhar a sua energia, porque só de você pensar já afeta. E se for uma pessoa mais sensível, isso existe, tá? Ela pode sentir sim. Então, já aconteceu comigo de eu estar do lado de um bebê, de eu jogar, eu tava com raiva de uma pessoa, eu joguei uma energia, e na hora saiu negra a energia. E o bebê começou a chorar. Eu me sinto culpado até hoje por causa disso.
ele começou a chorar. E eu vi que ele sentiu ali na hora a minha energia negativa que estava sendo jogada ali, estava sendo exteriorizada. Isso acontece várias vezes comigo no dia a dia, mas aconteceu mais frequentemente, com mais força naquele dia. Acontece no dia a dia porque, enfim, é normal, a energia a energia ela tá na quarta dimensão. Então todos esses fenômenos se dão na quarta dimensão. Então o que acontece? O ser humano ele está se conectando à quarta dimensão, que é onde tudo isso se passa. Na quarta dimensão, a energia ela não segue o espaço nem o tempo, nem o espaço-tempo. E, enfim, é isso. Para começar, eu acho que é isso.